ontem para entregar para vocês hoje uma palavra, e me veio a seguinte pergunta, dizendo, eu fazendo-me essa pergunta, né? Para que Deus me escolheu? Para que Deus me escolheu? Por que Ele me chamou? Por que Ele nos escolheu? Por que Ele nos chamou? Qual foi o intuito de Deus ter nos encontrado ao lugar aonde nós estávamos? Porque há quem esteja no nosso meio e que estava acamado, estava doente, outros estavam na criminalidade e assim, etc. Cada um aqui tem um passado, cada um aqui tem uma vida. Muitos aqui viviam como eu, uma vida louca aí fora, entregue à cocaína, entregue à maconha, entregue ao vício, entregue à prostituição, à promiscuidade e assim segue. Se nós não entendermos o real motivo de Deus ter nos chamado e nos escolhido, nós seremos presas fáceis do mal. Se nós não entendermos o motivo pelo qual Deus nos escolheu, o nosso trabalho, o nosso ofício não terá sentido nenhum. Pessoal, quantos não são aqueles que estão no altar, mas para ele não tem sentido estar ali. E não há sentido para ele pelo motivo dele até hoje não ter entendido o real motivo de Deus ter o chamado e o escolhido. Então é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Por que Deus me escolheu? Para que Ele me escolheu? Por que Ele me chamou? Vai lá no verso 16, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, por favor. Olha que palavra bacana. Olha o que Jesus ele falou aqui, ó. Ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis o quê? E deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha para mim, por favor. Nós temos que entender que nenhuma árvore, ela é plantada para ocupar espaço. Nenhuma árvore é plantada para ficar de enfeite. Toda árvore que foi plantada ou que será plantada, ela tem um propósito de vida. E o propósito daquela árvore é dar o quê? É dar fruto. Então com isso nós entendemos, conforme está escrito nessa palavra, e isso daqui é palavras do próprio Senhor Jesus, Ele disse, eu vos escolhi a vós outros, não foi vocês que me escolheram. Antes de vocês me encontrarem, eu os encontrei. Eu os encontrei. E eu vos escolhi, eu vos encontrei, eu vos limpei, vos sarei, vos libertei, para que vades e deis o quê? Para que vades e deis fruto. E ele diz, e o vosso fruto permaneça. Por que ele diz isso? Dei frutos e o vosso fruto permaneça. Por que ele diz isso? Ele diz isso pelo motivo de muitos ter dado fruto ontem e hoje já não dão mais. Porque muitos se apoiam, naquilo que já fez, naquilo que já teve, naquilo que já se passou, e não reconhecem, e não levam, e não consideram, essa é a palavra, e não consideram hoje. Há quem só considere o que ela já fez. Há quem diga assim, não, mas eu já fiz muito, eu não preciso fazer hoje. Eu não preciso dar frutos hoje, porque eu já dei. Só que esse é o engano. Porque Jesus ele está dizendo para nós hoje, para mim e para você que somos servos dele, ele está dizendo que o nosso fruto, nós temos que dar fruto, mas que o nosso fruto ele tem que permanecer.
Ou seja, não adianta eu ter dado frutos ontem e não dar frutos hoje. E não adianta eu dar frutos hoje se amanhã eu não der fruto. O meu fruto ele tem que permanecer. Porque foi para isso que Deus me escolheu. Como eu disse, repito, toda árvore plantada não é plantada para ocupar espaço. Deus não nos escolheu, Ele não nos chamou, Ele não nos limpou, Ele não nos lavou com o seu sangue, para que nós vivêssemos uma vida qualquer. Ele nos escolheu para a gente viver a vida dEle, a vida que Ele preparou para nós. Ele chamou-nos para que nós possamos viver aquilo que Ele tem preparado como promessa para a nossa vida. Diga graças a Deus. Mas o nosso fruto ele tem que permanecer. O nosso fruto ele tem que permanecer. Eu já vi pastores dizendo, mas eu fiz isso ontem. Tá, mas e hoje? Você está fazendo? Ah, mas eu já dei muito fruto ontem. Eu já dei muito resultado ontem. Mas e hoje você está dando? Não se apoie no ontem. Por isso que o nosso Deus, ele é chamado, ele não é chamado do Deus do passado, ele é chamado do Deus do hoje. Ele é chamado, ele é reconhecido do Deus de já. Quer dizer, quando se fala Deus de já, ele não está considerando o que ele fez, ele está considerando o que ele vai fazer. Está dando para você entender? Então, é uma coisa que a gente tem que colocar na consciência e meditar sobre isso. Mas quando eu me refiro de fruto, eu estou falando de um todo, de um bom caráter, porque há quem tenha tido um bom caráter ontem, hoje já não tem mais. Há quem no passado não pagava o mal com a mesma moeda. Ela dava frutos de justiça, frutos que glorificavam o Pai, mas hoje, qualquer coisinha que ela enfrenta, já é motivo para questionar, já é motivo para murmurar, já é motivo para falar mal, já é motivo para apontar o dedo, já é motivo para jogar tudo para o alto. Ou seja, os frutos que Deus ele espera de nós, não são frutos apenas do ontem, mas Ele quer que a gente tenha fruto hoje e para todo sempre, e nisso é glorificado quem? O nosso Pai. Diga, o Pai é glorificado. Ele é glorificado quando você dá frutos. E aí, agora vai lá no livro de Marcos, por favor. Olha que coisa bacana. Está dando para você entender? Então, agora vai lá no capítulo 11, versículo 12. Olha que bacana esse texto aqui, ó, bem conhecido. Ele diz assim, ó: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aqui ele está falando de Jesus. Jesus teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Então Jesus ele estava com fome, ele tinha acabado de pregar a palavra, ele estava com fome, ele avistou de longe uma figueira, e aparentemente aquela figueira tinha frutos, porque era uma figueira formosa, era uma figueira que aparentava ter muitos frutos. Só que a Bíblia diz assim, ele diz assim: aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então entenda, Jesus ele foi até a figueira. De longe aquela figueira parecia, ela aparentava ser uma coisa. De longe aquela figueira era uma coisa, mas quando Jesus ele chega próximo daquela figueira, então ele vê que aquela figueira não tinha nada. Ou seja, ela tinha aparência, mas não tinha fruto. Trazendo para os nossos dias, tinha um status, mas não tinha frutos. Era um pastor, mas não tinha frutos. Vivia no altar, mas não tinha frutos. Não tinha fruto. E a Bíblia fala, depois você pode ler, todos conhecem essa palavra, essa passagem, que Jesus ficou revoltado com aquilo. Jesus ficou revoltado com aquela figueira. Por quê, bispo? Porque aquela figueira não estava cumprindo o seu propósito de vida.
Entenda uma coisa: quando nós não cumprimos o propósito de vida, bispo, que propósito de vida que Deus quer que eu tenha? Dê frutos. Ele quer que você dê frutos. E quando você não cumpre o seu propósito, Jesus, ele fica entristecido. Jesus, ele fica desapontado. O nosso mestre, o nosso Senhor, ele fica decepcionado. Por quê? Porque ele nos plantou para produzirmos, e se a gente não está produzindo, se a gente não está colocando para fora aquilo que ele já nos deu, Jesus, ele fica decepcionado. Eu acredito que a maior decepção de Deus é ver uma pessoa não produzindo aquilo que ela foi chamado para produzir. Olha que coisa bacana. A maior revolta do nosso Deus é ter plantado, é ter cuidado de uma árvore, é ter plantado uma certa árvore. Quando eu digo árvore, eu estou me referindo de pessoas. Então a revolta de Jesus, a revolta do nosso Deus é de ter limpado, é de ter cuidado, é de ter plantado aquela árvore para produzir um determinado fruto, mas quando na prestação de contas, ele vai ver o que ela produziu, ele chega próximo e vê que ela não produziu. Então quem olhava de longe dizia: está arrebentando. Mas quando Jesus chegou de perto, na prestação de contas, para ver o que ele havia recolhido, aquilo que ele havia produzido e gerado, então Jesus se decepciona, porque aquela árvore não estava cumprindo o seu propósito de vida. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você já parou para pensar que um dia a gente vai ter que prestar conta com Deus de tudo aquilo que a gente fez, está fazendo, e aquilo que deixou de fazer? Poderíamos ter feito, mas nós não fizemos. Você já pensou sobre isso ou não? Quem já chegou a pensar sobre já chegou a pensar sobre isso? Já pensou sobre isso? Porque um dia a Bíblia fala que nós estaríamos, e quando eu digo nós, isso é no modo geral, isso é a palavra de Deus que nos diz. Um dia nós estaremos diante do trono branco, diante do trono do Altíssimo, e nesse trono nós seremos recompensados segundo as nossas obras. Uns vão receber mais e outros não vão receber nada, porque não fizeram por onde. Então muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Eu lhe pergunto: será que você está produzindo aquilo que Jesus deu a ordem para você produzir? Será que você tem feito aquilo que Ele designou você para fazer? Ou você é aquela pessoa que aparentemente é uma coisa, mas no dia da prestação você vai aparecer para Ele de mãos vazias, porque a aparência não sustenta a fé e caráter de ninguém. A aparência não sustenta a vida de uma pessoa no altar. O que sustenta a vida de uma pessoa no altar é os frutos que ela gera, é os resultados que ela dá. E repito, quando eu digo resultado, não estou me referindo apenas daquilo que é econômico, isso é consequência, não inverta o que eu estou dizendo. Quando eu digo de resultado, eu digo de glorificar o seu Senhor aonde quer que você vá. A gente vê hoje em dia, pastores que dão mau testemunho. Quer dizer, que fruto que ela tem gerado? Que fruto que ele tem gerado? Um fruto bom ou um fruto ruim? Um fruto péssimo. Toda árvore, ela vai produzir um determinado fruto. Nenhuma árvore é neutra, toda árvore tem um fruto. Só que umas árvores dão frutos que glorificam ao Pai, e outras árvores estão dando frutos que têm envergonhado o Evangelho, que têm envergonhado o altar. Tem sido um péssimo exemplo no altar, tem sido um péssimo exemplo no altar, um péssimo exemplo de pai, um péssimo exemplo de mãe, um péssimo exemplo de caráter, de fidelidade. E às vezes nem o filho, como eu já falei numa outra reunião,
Porque você sabe que os seus filhos, eles não vão espelhar-se em mim, eles vão se espelhar em você. E se o pai, que talvez é um pastor, é um pregador da palavra, se ele está gerando um fruto negativo, imagine o que deve passar na cabeça daquele filho. Quando vê o pai falando mal da liderança, quando vê o pai, o próprio pai que está no altar pregando a palavra, que ensina uma coisa no altar, mas no camarim, entre quatro paredes, é totalmente diferente. Imagine o que não deve passar na cabeça de uma criança assim. Você acha que o diabo trabalha na cabeça daquela criança? E como trabalha? Por isso que você vê filhos de bispos, filhos de pastores, todos desorientados, já não tem mais prazer no altar, e às vezes não tem prazer no altar, já não quer mais fazer a obra, porque não vê exemplo no próprio pai. Estou falando aqui alguma besteira? Isso não é uma realidade? É uma realidade, está escancarada para todo mundo ver. Eu estava até falando, não me lembro com quem que foi, eu falava, poxa vida, antigamente era tanta gente que queria fazer a obra, que hoje, para você encontrar um jovem que quer fazer uma obra, para você encontrar um filho de pastor que quer seguir a carreira da fé no altar, é uma guerra, verdade ou mentira? Eu não estou dizendo que todos os filhos de pastores deveriam ser pastores, não estou dizendo isso. Só que antigamente você via, talvez você era, alguém aqui, o seu pai era pastor, algum era pastor, seu pai, ele é ainda ou não? Ele é pastor? Então eu acredito que quando você via o seu pai, talvez pelo bom caráter que ele tinha, eu não conheço, mas pelo bom caráter talvez que ele tinha, você se espelhava nele a ponto de falar, poxa, quando eu crescer, eu quero ser como meu pai, eu quero levar fé para as pessoas. Hoje em dia a gente já não vê muito mais isso. Tem casos que a gente vê, sim, só que a grande maioria, infelizmente, já não tem mais prazer no altar. E não tem prazer no altar porque, infelizmente, aqueles que estão no altar, eles mesmos não têm prazer naquilo que fazem, porque até hoje não entenderam o motivo do seu chamado. Está dando para você entender a palavra? Então é uma coisa muito importante. Se nós não entendermos o motivo do nosso chamado, o nosso ofício, o nosso trabalho será inútil. O nosso ofício será inútil. O apóstolo Paulo, ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, nós somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Se você prega apenas por aquilo que o mundo lhe oferece, para talvez ter uma determinada posição na igreja, se você prega apenas para se aparecer, se você prega apenas para ter um determinado título, você é um dos mais infelizes do mundo, de todos os homens, porque até hoje você não compreendeu o motivo pelo qual Deus te plantou nessa terra. Diga glória a Deus. Então entenda isso, por favor. Jesus ficou revoltado. Aí a gente vê que a Bíblia fala assim, aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, ponto e vírgula. O que diz aí agora? Porque não era tempo. Olha para mim, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Aí você me pergunta assim, mas bispo, espera lá, se não era tempo de figo, o que Jesus queria? Quem é da fé, entenda isso, por favor. Os nascidos de Deus, os que têm dentro de si o Espírito Santo, eles dão frutos em todo tempo. Ele não está apoiado, ele não está ligado às circunstâncias. Pode estar ruim para todo mundo, mas para ele, que é da fé, o próprio Deus sempre o dá aquela chamada porta de escape. Então Deus queria ter encontrado nela fruto. Não era tempo de figo, mas Jesus queria encontrar fruto. Jesus queria encontrar. Tem pastor que diz, mas eu estou sendo perseguido, por isso que eu não estou produzindo. Mas eu estou sendo caluniado, por isso que eu não estou produzindo. Se você perceber, a igreja, o momento que ela mais cresce é no momento da dificuldade.
O momento que a igreja mais cresceu foi quando o chicote estava estralando nela. Então quem é da fé, ele não precisa de situações ou de circunstâncias para gerar aquilo que glorifica a Deus. Ele dá fruto em todo tempo, porque em todo tempo o Espírito Santo vai estar com ele. Amém. Então olha que coisa bacana. Ele queria encontrar uma coisa, não encontrou, amaldiçoou aquela figueira. Talvez Jesus deve ter falado assim: já que eu não posso contar com você, então eu não vou contar nunca mais. Não é o que acontece hoje? Tem uns que dizem assim: eu não vou fazer mais a obra. Você acha que é Deus que precisa de você, ou é você que precisa do altar? Eu não preciso do altar. Então você não entendeu o motivo do seu chamado. Eu posso viver a minha vida. Você não entendeu o motivo do seu chamado. Quando uma pessoa ela diz assim, um pregador, eu estou falando isso para pregador. Quando um pregador diz assim, eu não preciso estar no altar, não entendeu o motivo do chamado, não entendeu o motivo pelo qual foi plantado. Eu posso viver minha vida. Você até hoje não entendeu o motivo do seu chamado. Talvez você tenha condições sim de arrebentar aí fora, mas dentro de você será incompleto, porque você foi plantado, não foi para viver para você, mas sim para viver para o seu Criador. Então você pode, às vezes até sair da obra, às vezes até ter uma empresa bacana, num trabalho bacana, ganhar muito bem, mas se você foi chamado por Deus para glorificá-lo, o nome dEle, e levando a salvação e a fé para as outras pessoas, você nunca, jamais será completo. Porque a felicidade de uma pessoa que foi plantada no altar, está onde? No altar e em nenhum mais lugar. Diga graças a Deus. E só para a gente concluir, o que faz uma pessoa dar frutos? Talvez você pergunta, mas o que leva uma pessoa a dar fruto? Como que eu posso dar fruto? Aí a Bíblia também nos mostra, João 15, por favor, volta lá em João 15, ele diz assim, versículo 4, por favor, ele diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus estava dizendo assim, que o único modo de uma pessoa dar bons frutos é estando ligado à videira verdadeira. Então quanto mais próximo de Deus você está, mais frutos você dá. Quanto mais longe dele você estiver, menos fruto você dará. Nenhum pastor, nenhum ser humano é autossuficiente. Nenhum ser humano é autossuficiente. Se você não entender isso, você vai cair do cavalo. Você que acha que os frutos que você tem dado, tem vindo de si próprio, você está muito enganado. Se Deus não te acudir, se Deus não for contigo, jamais você produzirá frutos que glorifiquem ao Senhor o Todo-Poderoso. Então a pessoa deixa de produzir quando ela se afasta. Ela deixa de produzir quando ela se afasta. Então é muito fácil você identificar quem está na fé e quem não está. É só você ver, porque toda árvore é conhecida pelos frutos. Você vê um pastor, pessoal, é muito fácil. Eu até fiz uma pregação esses tempos atrás, dizendo que a nossa reação diante de qualquer situação, ela está ligada à nossa condição espiritual. Deu para você entender? A reação que você toma diante de uma determinada situação, ela está interligada, ela está ligada à sua condição espiritual.
Se uma pessoa está bem espiritualmente falando, então ela sempre vai reagir de maneira positiva. Ela jamais vai querer bater boca, ela jamais vai querer questionar, ela jamais vai falar mal, ela jamais vai guardar nenhum sentimento, porque ela está bem, e a reação dela é positiva. Agora, quando uma pessoa está mal, aí ela tem maus olhos, aí ela fala mal, ela arquiteta o mal, ela planeja o mal, porque ela está mal. Então uma árvore que está mal, ela jamais produzirá um fruto bom. É uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Ô bispo, como que eu posso saber que aquele fulano ali, ele é de Deus? É só você analisar os frutos dele. É só você analisar os frutos que ele tem dado. Porque uma coisa é dom, não se engane. Uma coisa é dom, outra coisa é fruto. Uma coisa é fruto, outra coisa é dom. Uma coisa é dom, outra coisa é fruto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não se engane, o que Deus ele requer de nós é o fruto. Pessoal, a gente tem que produzir, e essa obra de produzir o fruto não é nossa. Não adianta você querer produzir fruto sozinho, você não vai conseguir. Tem gente na igreja que fala, eu não consigo largar o pecado. Não consegue? É lógico que não vai conseguir. Sozinho nenhum homem é capaz de viver a fé. Se não tiver a ajuda do Espírito, eis a importância do Espírito Santo. Tem pastor que nem sabe quem é o Espírito Santo, e às vezes nunca falou no altar do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você só dá o que você tem. Você só dá o que você tem. Então essa obra é uma obra do Espírito Santo. Então, essa obra do novo nascimento, essa obra da nova mentalidade, essa obra da nova visão, essa obra de sepultar o velho homem e de se tornar uma nova criatura, é dom de Deus, é dom do Espírito Santo, é Ele quem faz. Então, eis a importância do sacerdote ter esse entendimento, de buscar o Espírito Santo, de clamar ao Espírito Santo, que o Espírito Santo venha o moldar, porque o moldando, ele vai ter condições de gerar o quê? Frutos, e esses frutos vão glorificar quem? Esses frutos vão glorificar a Deus. Diga graças a Deus. Então essa era a palavra que Deus havia me dado para mim te entregar.